Fala galera, como é que vocês estão? Vamos lá para mais um vídeo. Então, hoje eu quero falar sobre crescimento espiritual. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, faz isso, cara, não paga nada. Se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo, curte o conteúdo, comenta alguma coisa se você achar que deve comentar. Mas ok, se não quiser comentar também, curte e se inscreve no canal, certo? Hoje eu quero falar sobre crescimento espiritual e assim como o nascer de novo não pode ser negligenciado, todo homem deve nascer de novo, nascer de Deus, também também não. O novo nascimento não é um fim em si mesmo. Ele tem verdades subsequentes, ele tem verdades posteriores. Nascer de novo é uma coisa, é como se fosse o parto espiritual. E o crescimento espiritual é o desenvolvimento da fé desse novo bebê espiritual. Então, eu quero ler aqui um texto que fala acerca do novo nascimento. João capítulo 14, versículo 17, Jesus vai dizer o seguinte: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Esse ele habita convosco aqui é porque o Espírito Santo estava com Jesus, estava habitando dentro dele, estava sobre ele, e Jesus estava com seus discípulos. Porém, ele diz que esse mesmo Espírito que estava entre eles ali agora iria habitar nos discípulos. E isso é nascer de novo. Então, a sua garantia de que você é salvo é porque o Espírito Santo habita em você. Você tem vida de Deus, você nasceu de novo. E isso é surpreendente. Ok? Mas não é tudo. O que, é que as pessoas dizem? Ah, a salvação é a coisa mais importante. Cara, a salvação é uma coisa muito importante. Mas existem outras coisas que são tão importantes quanto a salvação. A saber, o amadurecimento é tão importante, não é mais importante do que a salvação, mas existem coisas que são tão importantes quanto a salvação, igualmente importantes, ok? Então, aqui em João 14, Jesus está falando sobre isso, sobre o Espírito vindo habitar no homem. Ele diz em João capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, se você ainda não viu, essa cena no The Chosen você tem que assistir, que é top demais. Então, Jesus conversando com Nicodemos, ele disse que, cara, você tem que nascer do Espírito, você tem que nascer de novo, você tem que receber a vida de Deus. Então, uma coisa é você receber a plenitude de Deus, que é o Espírito Santo habitando em você, você recebeu a vida de Deus. Outra coisa diferente é você andar nessa realidade. Existe uma coisa que o pastor Luciano Subirá fala, que é o seguinte: o fato de você ter recebido uma nova natureza não torna automático o fato de que você vai andar nessas verdades. Você precisa se render a essa nova realidade, a essa nova natureza. Então, a gente percebe aqui 1 Coríntios 3, a partir do versículo 1 até o 9, Paulo vai pegar os crentes em Corinto e vai esculachar, né? O açoite pela palavra é o que Paulo vai fazer. Quero ler esse texto e observe bem. Eu, porém, irmão, não pude falar com vocês como espirituais, embora essas pessoas são irmãos, são salvos, entende? E sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda vocês não podem suportar o que é sólido, nem ainda agora podem suportar, porque ainda sois carnais. E aí Paulo vai começar a dizer agora, a partir do próximo versículo que a gente vai ler,
por que é que eles são carnais? Porque, Hildo, como é que eu vou saber se eu sou carnal ou se eu já sou espiritual? E entenda ser carnal, ser espiritual, não como o crente e o não crente, não, estou falando de crentes. O crente espiritual é o que está amadurecendo, é o cristão maduro, que corresponde ao Espírito. O cristão carnal é o cristão criança. E cá para nós, irmão, dá para tolerar e suportar a criança espiritual que acabou de nascer. Você não pode esperar virtudes de um maduro, de uma pessoa que acabou de nascer de novo. Mas se você é aquele crente velho de igreja, que já tem mais de 5 anos aí, e você continua causando problema, uma pessoa problemática, uma pessoa que não controla os seus impulsos, que não controla os seus instintos, você tem que tomar vergonha na cara, velho. Ok? Você precisa tomar vergonha na sua cara e amadurecer, cara. Então, veja Paulo agora dizendo o que é que define que essas pessoas são carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andam segundo o homem, segundo a vossa carne. Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, Paulo está aqui escrachando, né? Trazendo uma repreensão aos crentes de Corinto, porque eles não são espirituais, pelo menos a maioria deles, eu creio. Né? Então, veja que o que é que Paulo está dizendo? Que se você nasceu de novo e você ainda é governado pela sua carne, você é carnal. Não significa que você não é crente, significa que você ainda é carnal, imaturo e precisa amadurecer. Ok? Então, aqui a gente percebe em Gálatas capítulo 2, versículo 20, a realidade que todos nós precisamos experimentar após o novo nascimento. Você nasceu de novo? Ok. Só que agora você precisa amadurecer ao ponto que você manifeste Cristo. As pessoas olhem para você e vejam Cristo na sua vida prática diária. Gálatas 2:20, Paulo vai dizer, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, existe um contraste aqui. Que contraste é esse? Você acessa a plenitude de Cristo, a plenitude da vida de Cristo, quando o Espírito Santo vem habitar em você. Mas você manifesta essa plenitude, essa vida, quando você começa a andar de acordo a essa nova vida. Quando você passa a se render, quando o Espírito Santo pode guiar você, quando ele pode te direcionar para onde ele quer. Quando você se torna uma pessoa cada vez mais obediente a Deus. Não totalmente perfeito, mas você vai progressivamente andando nessa realidade e avançando para a perfeição, avançando para aquilo que Paulo chama de a estatura da plenitude de Cristo. Porque a estatura é uma palavra grega que significa idade. A estatura de Cristo é a idade espiritual de Cristo, a maturidade. É quando você se torna um filho de Deus maduro. Então, meu amigo, entenda isso de uma vez por todas. Nascer de novo, ser salvo, não é a coisa mais importante. É uma das coisas mais importantes para uma pessoa. Ok? Eu não considero que o amadurecimento é mais importante do que a salvação, porque sem a salvação não há amadurecimento. Mas você não pode dizer que a salvação é mais importante do que o amadurecimento, senão você
Se você fosse feito para ser salvo e tava tudo certo, você era salvo, morria e ia para o céu. E não é isso que Deus faz. Entende? Então você precisa entender que amadurecimento e salvação são duas coisas igualmente importantes. Obviamente, a pessoa está na hora da morte, não vai dar tempo dela amadurecer. Ela precisa ser salva e partir para o Senhor, ok. Mas não é disso que a gente está falando hoje. A gente está falando de pessoas que foram salvas e estão vivendo aqui agora e não se rendem a essa realidade. Então, pega esse vídeo aqui, manda para alguém, não esquece de curtir, não esquece de comentar, se você quiser, obviamente. Não esquece de se inscrever no canal, manda para alguém aí para abençoar a vida de alguém. Deus abençoe você e tamo junto.